Vamos tornar a coisa um pouquinho mais concreta, detalhando uma formulação das muitas que existem. Na realidade, essa aqui ela tem uma motivação, algumas motivações, uma que é a mais simples que existe em uma geometria bidimensional, é a mais antiga, mais famosa, e para as pessoas que não fizeram algum tipo de curso formal de elementos finitos, é a mais usada. Todas as pessoas que não estudaram formalmente elementos finitos, em qualquer área, né, eles são atraídos naturalmente por essa formulação. Pode ser aplicada a vários fenômenos físicos. Tá? É aquela ideia de que você consegue pegar uma geometria plana e subdividir em triângulos. Tá? Isso você encontra até nos filmes de Hollywood, quando aparece uma coisa de ficção científica, etc. Né? Você pega superfícies representadas de maneira com facetas triangulares. Né? Então vamos entrar em detalhes nisso aqui. Então, observa, se a gente estivesse trabalhando de uma maneira manual, e nós queremos representar uma função linear em duas dimensões, a gente escreveria um polinômio linear aqui. Uma constante, um termo linear em x, um termo linear em y. Isso vai gerar, em cima desse domínio aqui, sobre esse domínio triangular, um plano. Na verdade, isso aqui gera um plano infinito, né? Mas o que acontece é que nós estamos interessados num certo elemento finito, triangular, definido por apenas 3 nós. Aqui começa a ter alguma confusão de notação, às vezes, sobre o que se chama de triângulo. Aqui nem sempre a gente vai chamar triângulo aquela figura como a gente corretamente é triângulo, em que são 3 lados retos, não é isso? Isso é um triângulo. Nesse nosso texto, em vários lugares, vocês vão ter a palavra triângulo de uma forma um pouco mais generalizada, isto é, vai se admitir a ideia de triângulo em que o lado seja curvo. Apenas que tenha 3 lados, mas que cada lado não seja reto. Tá? Então eu poderia ter, numa outra situação, como vocês vão ver de fato no próximo capítulo, eu poderia ter um quarto nó aqui, só que fora da reta, que permitisse eu descrever algum tipo de curva, uma certa parábola aqui. Poderia ter, por exemplo, 6 nós aqui. Então eu teria a capacidade de ter cada lado como se fosse uma parábola, segundo grau. Nesse caso aqui, como eu estou dizendo, é o mais simples que existe, vai ser 3 retas para definir essa região. Então, esse triângulo é definido pelas 3 coordenadas nodais, e eu tenho aqui um ponto arbitrário P de coordenada x, y. Agora, o que acontece? Em termos de elementos finitos, ou em termos de qualquer espécie de processo computacional que você deseja que seja automatizável, essas constantes aqui, que são tradicionais para representar um polinômio, não é a melhor opção. Tá? Então, nós já vimos antes que a melhor opção que tem para você representar uma coisa dessas é não usar essas 3 constantes, mas usar outras 3 constantes que sejam o quê? Que sejam os próprios valores nodais, os próprios valores dessa função no nós da região do elemento que você quer tratar. Então, eu vou querer converter essas 3 constantes na temperatura de cada um desses 3 nós aqui, T1, T2, T3. Como que eu vou fazer a conversão disso aí? Porque tem que ser coerente, né? Basta que a gente escreva isso aqui na coordenada de cada um dos 3 nós. Por exemplo, na coordenada do nó 1, o resultado disso automaticamente é T1. Então, T1 é aquela função na coordenada 1. Então, eu coloco x1 e y1 aqui, correto? x1, y1. No nó 2, eu tenho T2, na coordenada x2, y2, e no nó 3. Isso aqui, a coisa começa a melhorar quando você converte em forma matricial. Então, eu posso pegar esse vetor aqui de valores nodais, eu posso criar um vetor A
com as constantes originais, a 0, a 1 e a 2, e eu vou ter, daqui eu extraio essa matriz G, que tem até um nome ali em álgebra, não lembro qual. Correto? Vocês podem enxergar que fazendo o produto de G vezes A, eu vou obter exatamente esse vetor aqui que vai representar, quer dizer, isso aqui representa essas três equações. Significa a mesma coisa, o resultado é o mesmo. Apenas que quando eu escrevo isso dessa maneira, as coisas adquirem outra versatilidade. Então, o que acontece? Essa matriz G, ela vai ser sempre não singular. Então, ela sempre vai poder ser invertida. Desde que esses três nós não sejam colineares, né? Se isso aqui estiver descrevendo uma área não nula, então, automaticamente, essa matriz G ela é invertível. Então, a gente pode inverter, ela é bastante simples, vai poder ser feito isso analiticamente. E você vai ter os vetores, esses vetores aqui, em termos de valores nodais. Aqui, por algum motivo, achei de batizar essa inversa como C. Agora vamos usar isso aí. A representação original da função linear era essa aqui. Em forma matricial, a gente pode reescrever assim. É um vetor linha com os monômios da base e esse vetor coluna que é, na realidade, o vetor A, aquele vetor A ali que nós acabamos de achar. Significa que a temperatura num ponto arbitrário pode ser escrita como esses monômios vezes A. Só que o A já encontramos como C vezes T. Se a gente faz esse produto aqui, C vezes os monômios, o que vai dar? Isso aqui tem dimensão 1 por 3, isso aqui 3 por 3. Então o resultado vai ser outro vetor linha de dimensão 1 por 3. Esse produto disso com isso aqui vai dar três valores, que vão depender de x e y. Então serão o quê? Serão três funções, psi1, psi2, psi3. Isso aqui pode ser aberto para colocar essa combinação linear aqui, psi1, t1, psi2, t2, tá? Isso aqui também pode ser, essa matriz aqui das três funções pode ser colocada na forma n. N vezes t. Entendido isso até aqui? Agora a gente pode abrir, né? Já que eu tinha dito que essa matriz G é muito fácil de ser invertida, o fato é que está aqui ela, toda explícita. O que quer dizer que quando você faz esse produto por esses monômios, vai dar explicitamente essas três expressões. Correto? É por isso que o povo gosta muito dessa formulação. Aqui existe uma informação colateral, é que o determinante dessa matriz G vai dar, se prova que vai ser exatamente 2 vezes a área daquele triângulo. Certo? Isso aí tem uma dedução, talvez até vocês já tenham visto. Se faz de forma muito fácil a partir da identificação de produto vetorial. Você deve ter visto aquela representação matricial de um produto vetorial e do significado físico da definição do produto vetorial. Isso você deve ter visto em Fundamentos de Mecânica dos Sólidos A. Bom, isso aqui é a parte puramente geométrica, né, em que nós trabalhamos para encontrar expressões para cada uma dessas funções. Como é que será a cara de cada uma função dessa? Observe.
Cada uma delas, primeiramente, a gente vê que é linear, né? Não tem, vamos ver a figura aqui. Então, uma função ψ1, ela vai ter naturalmente a propriedade de que, se você colocar aqui a coordenada do próprio nó 1, colocar x1, y1 aqui, o resultado disso naturalmente vai dar 1. Se você colocar coordenada do nó 2 ou 3, naturalmente essa função vai dar 0. Então isso aqui vai ser uma rampa que vai ser 1 aqui e 0 do outro lado, e vai descendo em forma de um plano. A função ψ2 é a mesma coisa, 1 aqui e desce para 0 nesses dois nós, nesse nó e naquele, o que automaticamente vai significar que vai ser 0 em toda essa distância aqui. Ao longo dessa extensão, a função ψ2 vai descer em forma de uma reta para cá, em forma de uma reta para cá, a partir de 1 até 0. Ok? Bom, a partir disso nós vamos utilizar naquela formulação da matriz coeficiente de calor, né? De elementos finitos. Para um elemento E, nós tínhamos visto antes que é B transposto KB. Para 3 nós temos apenas B1, B2, B3. Onde cada B desses aqui é o gradiente de uma das 3 funções de uma dessas aqui. Agora, quem são os gradientes? São esses aqui. B é isso aqui. Gradiente da função ψ1, ψ2, ψ3. Só que essas funções ali, digamos, o que acontece? As funções ψ são bastante simples. Quando você derivar isso aqui em x, vai dar só essa partezinha aqui, né? Que é essa linha. Então, esses 3 termos, 2, 1, 2, 2, 2, 3, são esses aqui. Derivada em y, que é a segunda linha, né? Vai ser essas 3 constantes aqui. Então, significa, como era de se esperar, a matriz B constante no elemento. O que quer dizer que vai se obter uma aproximação por gradiente de temperatura também constante no elemento. Okay? E aí começa a ter mais consequências. A matriz do elemento de rigidez é B transposto. Se aqui eu já coloquei para o material isotrópico, então fica esse K escalar aqui. Como esse B transposto B é constante, e também se eu considerar que isso aqui é homogêneo, isso aqui pode ser colocado fora do integrando. Então eu vou ter essa constante aqui, vezes a integral sobre o domínio do elemento, o que é a própria área do elemento. Então o resultado disso aqui vai dar a área vezes o integrando. Explicitamente, já que isso aqui é tão simples, a gente até consegue fazer de maneira explícita. Fica dessa maneira aqui. Isso aí para qualquer tipo de elemento triangular assim. Alguma coisa similar vai ser feito para o vetor de excitação. Aqui eu peguei só a parte da fonte de calor, então a fonte B, aquela matriz que vai ser, na verdade, o vetor com essas 3 funções aqui. Quando se integra isso, você vai ter que integrar isso. A integração explícita vai depender de você conhecer que função é essa, como que ela varia dentro do elemento. Se ela for constante dentro do elemento, você pode colocar para fora e integra essas 3 funções. Isso também dá para ser feito de forma analítica, que vai ficar assim, onde esse x barra y barra é a coordenada do centroide do elemento. Correto? Agora, para facilitar a vida de vocês na resolução de problemas que envolvam programação para fazer certos testes simples, sem que vocês tenham que escrever um programa completo, é muito comum se fazer vários tipos de análise, de convergência principalmente, usando uma malha regular, um domínio regular e um problema padrão.
Tá? Que nem isso aqui. Um domínio quadrado, às vezes retangular, com o mesmo número de elementos em x e y, divididos em triângulos da mesma forma. Então, numa situação dessa, você praticamente não precisa fazer esses cálculos todos com esse detalhamento aqui. Você pode fazer de uma vez. O que acontece? Essas matrizes, se você observar, vamos dar uma olhada aqui, ó, na identificação da matriz de um certo elemento. Você veja que isso aqui independe da posição onde esse elemento esteja, depende só da forma dele. Claro, se a gente considerar que isso aqui seja uniforme no domínio inteiro. Tá? Se isso aí é uniforme, o que vai acontecer é o seguinte: a matriz desse elemento aqui é a mesma que a desse, a matriz igual daquele ali. Vai depender apenas do formato, da geometria do elemento, não de onde o elemento está. Então, basicamente, é como se eu pudesse calcular só do elemento 1, sabendo que desse, daquilo, todos vão ter a mesma matriz. Não precisa calcular depois. A gente pode, o que se chama, às vezes, de elemento cópia. Você só sobrepõe na matriz global nas posições adequadas de cada um dos elementos ali. Aí eu vou calcular para o elemento 2. E depois vou só sobrepor nas posições, por exemplo, na posição do elemento 8, na matriz global, etc. Entendido isso? Por que eu estou dizendo que não depende? Porque aqui só envolve as derivadas, né, da função. Então, não envolve a própria função do elemento. Não envolve essas funções aqui, envolve só o gradiente delas. Não independe de onde que está. Então, para facilitar a resolução desse tipo de problema, nós podemos debulhar como que ficaria a matriz, as matrizes, né, envolvidas para um elemento que tivesse esse formato em relação ao sistema global de coordenadas, que é esse x, y aqui, e outro que tivesse esse formato aqui. Tá? Então, como é que fica a coisa? Nós temos dois tipos de elementos nessa malha. Um que está nessa posição e outro que está nessa. Lembra que eu vou fazer uma numeração local, locais 1, 2, 3. Eu vou colocar o no1 sempre nesse canto aqui do ângulo reto. E aqui 1 também no ângulo reto e anti-horário. Eu vou ter esse cuidado para que as matrizes, vocês vão ver que isso vai dar um bom resultado. Tá? Então, o que vai acontecer? Quando eu pego ali de cima aquela expressão, essa expressão da matriz C, que está aqui, onde está? Está aqui. Eu coloco as coordenadas do elemento 1 e simplifico e faço um bocado de coisa, porque aqui vai ser simples. 0, 0, H0 e 0H, não é isso? Coloco aqui, acho aquilo, etc e tal. Ok? Então, eu vou encontrar uma matriz desse jeito, bem enxuta, que só depende, veja que só depende da largura do elemento. Porque aqui já está implícito a informação de que o elemento tem ângulos retos, que essa dimensão é igual àquela, etc. Se eu fizer para esse, eu vou encontrar essa matriz aqui. Aí eu pego e levo naquela expressão da matriz de rigidez, B transposto B. Aliás, desculpe, matriz C, tá. C está aqui, né? Desses termos de C é que eu vou capturar a matriz B, lembram? C me produzia os coeficientes para as funções de forma. A partir dos termos de C é que eu vou gerar a matriz B. Então, eu vou ter uma matriz B para um dos elementos, para o elemento 1, e outra matriz para o elemento 2.
Aí eu vou fazer o B transposto KB para cada um dos elementos. E, curiosamente, a matriz K, tanto para um elemento quanto para o outro, vai ser a mesma. Por causa da maneira como eu numerei aqui, pelo fato de que, de fato, essa geometria é igual a essa, apenas que houve uma rotação. Mas eu mantive a numeração anti-horária, exceto o fato de que deu a mesma matriz coeficiente para esse tipo e para aquele tipo de elemento. E faço uma coisa similar para encontrar o vetor de excitação para uma fonte B constante no domínio inteiro. Ok? Então, daí a gente pode ir para encontrar, para resolver um certo exemplo, padrão. Um problema que é essa geometria. Vamos resolver esse problema aqui, que é também o mais simples, que está dentro do escopo ali, em que as coisas todas foram enxugadas, né? Quer dizer, a constante de condutividade térmica foi colocada unitária, a fonte de calor também unitária, e sem convecção e temperatura prescrita nula em todo o contorno. Então, é o caso mais básico que tem de condução de calor num domínio bidimensional, e ainda em que esse domínio seja, de fato, um quadrado, de dimensões A por C, um retângulo. Então, vamos usar. Então, eu fiz essa discretização aqui, também uma malha regular, tudo. E vamos construir a matriz de conectividade dos elementos. Tem a dos nós. Conectividade. Aqui, claro, eu não coloquei a tabela completa, porque ia ficar muito comprida. Coloquei aqui apenas algumas fileiras aqui de elementos. Em particular, a gente vai tratar, por exemplo, do elemento 11, que é definido pelos nós 7, 8 e 12. Tá? O que mais? Nós vamos pegar para qualquer elemento, acabamos de ver, né? Que qualquer elemento vai ter essa mesma matriz aqui e esse mesmo vetor. Então, nosso trabalho aqui vai ser simplesmente sobrepor na matriz global. Então, se eu pego essa matriz aqui, eu sei que essas colunas dizem respeito aos nós globais 7, 8 e 12, e as linhas também. O que eu vou fazer vai ser jogar isso na matriz global nas posições adequadas. Aqui eu não fui desenhar a matriz global inteira, porque ia ficar difícil de caber no papel. Então, eu resolvi representar aqui apenas aqueles termos. Lembra que nesse problema que nós estamos vendo, nós temos temperatura nula prescrita em toda a borda. Então, os nós incógnitos são só esses que estão no miolo aqui, com esses elementos alaranjados aqui. Então, eu resolvi ilustrar a matriz global apenas associada a esses nós incógnitos aqui. É mais ou menos como se eu estivesse seguindo aquele primeiro procedimento de chegar na matriz, de chegar no sistema algébrico, já expurgando previamente os graus de liberdade prescritos. Percebe? Só que aqui eu fiz mais por necessidade de economizar papel. Tá? Então, esses termos aqui eles vão cair exatamente nessas posições de vermelho aqui, associados ao nó 7, 8, 12, 7, 8 e 12. Tem um K aqui fora, correto? Isso a gente vai fazer, isso aqui então é a sobreposição do elemento 11, eu vou fazer para todos esses aqui. Agora, na realidade a matriz é maior, ela vai incorporar mais coisas. Por exemplo, eu vou ter, nessa matriz aí, eu vou ter uma contribuição no nó 7 que vai vir de quais elementos? Temos que tomar cuidado. Quais elementos contribuem no termo K77 da matriz? Isso eu pergunto para vocês. São todos os elementos que contêm o nó 7. Então, são esses 6 elementos aqui. Ó. Correto? Então, o elemento 11, ok, ele deu essa contribuição aqui.
Só que eu vou ter que levar a contribuição do 12, do 11, do 7, do 2, do 3 e do 4. Desses 6 elementos em volta aqui, cada um deles vai dar uma contribuição para esse termo. Quando eu fizer todas essas contribuições, toda a sobreposição, eu vou encontrar essa matriz aí, associada a esses 9 nós, por exemplo, vai ter um 4 aqui. De onde que vai vir esse 4? Vai ter K sobre 2, por exemplo, do elemento 11 e do 7, vai ter 1. Então vai ter 1 e 1, 2. E esses 4 elementos aqui vai ter meio, que dá para ver aqui. Porque, por exemplo, para o elemento 8, esse nó aqui, ele é o segundo nó. Então, contribuição é meio. Certo? Então, eu vou somando isso e vai terminar dando 4. Desses elementos. De novo, elementos 2, não, elementos 3, 4, 10 e 12. Aliás, esse é o 9 e 10. Né? Esses dois elementos são os elementos 9 e 10 que estão aqui. Então, 9 e 10, 3 e 4. Então, cada um deles produz K sobre 2, para essa posição. E os elementos 2 e 11, cada um deles vai contribuir com 1, então vai dar 4. Então, isso aí, você fazendo isso com paciência, normalmente você vai fazer isso de forma manual, que nem nós estamos fazendo aqui, porque aqui nós não estamos tratando de construir um programa. Tá? Qual é a nossa meta aqui? É fazer isso e olhar para isso e visualizar que existe um padrão. Por que tem um padrão? Porque tudo aqui é regular. Então, você vai ter que essa diagonal toda vai ser 4, que essa primeira subdiagonal vai ser menos 1, com alguns zeros intercalados aqui em umas posições adequadas, e vai ter uns menos 1 aqui, todos na terceira subdiagonal. Se a gente observa isso com um pouco mais de calma, nós vamos ver que aqui nós temos 2 termos e mais 1. Aí vem um 0. 2 termos e vem um 0. Essa distância aqui tem a ver com o número de elementos que você tem, que você arbitrou. No caso aqui eu arbitrei 4. 4 por 4 blocos. Então eu passo a ter esses bloquinhos aqui de 4 por 4. Em que tem o 0 aqui no final. Essa distância que tem, por exemplo, desde a diagonal principal até aqui, que tem 4, é porque eu tenho 4 elementos aqui. Se eu tivesse 6, essa distância daqui para cá seria 6. Então, esse termo estaria na 6ª posição, estaria aqui. E teria zeros no resto. Então, essa diagonal estaria aqui. Correto? Então, um padrão. Por que serve esse padrão? Porque a gente consegue, sem construir um programa de elementos finitos, já fazer um programinha mais simples, em que você gera isso aqui de cara. Você entra com o número de elementos que você quer na discretização, 8 por 8, e você faz uma rotina que já coloca os números bonitos ali na posição certa, que eles têm que estar, a matriz na dimensão certa, etc. Correto? Continuando nesse exemplo aqui, nós vamos também achar o vetor, vai dar sempre esse 1 aqui, por esse caso, por causa da fonte que é unitária também. E aí pronto, nós passamos a ter a matriz, e já podemos ir para a fase de solução. E vão encontrar essas temperaturas nodais, que eram as incógnitas, que são essas 9 aqui. E aí a gente pode juntar com as demais. Aí nós vamos ter as 25 temperaturas nodais completamente determinadas. Com isso a gente conclui essa etapa, essa macroetapa de solução.
de elementos finitos. O que vem em seguida? A fase de pós-processamento. Então, terminamos a fase de processamento, vamos para a de pós-processamento. Nesse caso, o que nós vamos fazer? Vamos identificar elemento a elemento. Vamos identificar um certo elemento que a gente queira, as grandezas, temperatura, gradiente de temperatura e fluxo de calor. Certo? Então, a primeira etapa consiste em você pegar os valores da solução global, valores nodais, e pegar a matriz de conectividade, que é essa aqui, e construir um vetor nodal com as temperaturas daquele elemento que você quer processar. Então, se eu quero processar o elemento 2, eu tenho que ir lá na matriz de conectividade, ver que os nós globais dele, que é o 7, 6 e 2. Então, o elemento 2 é definido pelos nós 7, 6 e 2. E eu vou agora capturar as três temperaturas do elemento, 7, 6 e 2. No caso aqui, 7 está aqui, 6 e 2 aqui e aqui, que a gente sabe que são nulas. De qualquer forma, nós vamos ter os três valores. Aí vamos pegar a expressão do fluxo nesse elemento. Fluxo, aqui bidimensional, só tem a componente QX e QY cartesiana do fluxo. Já tínhamos visto que isso vai dar menos K, e esse produto aqui é o gradiente de temperatura no elemento. De forma aberta vai ficar assim. Isso aqui é B, do elemento 2, aí dividido pelo H. E o vetor das temperaturas, essas três temperaturas aqui, estão elas aqui, que eu capturei do vetor global. Pronto, fazendo esse produto, colocando os valores, eu vou ter isso aqui. Tantos watts por metro quadrado. E o fluxo, o vetor fluxo no elemento 2. Primeira coisa que você observa, isso aqui deveria ser uma função de x e y, não? Cada ponto do elemento deveria ter um fluxo diferente, como acontece com a solução exata. Só que aqui, devido à pobreza das funções que você usou no elemento finito, aquelas funções lineares, então o que você consegue é uma estimativa que é uniforme em todos os pontos do elemento 2. Certo? Se eu fizer, isso vai ter que ser feito agora para o elemento 3, elemento 4, etc. Em cada elemento você vai obter uma constante diferente. Claramente, essas constantes serão distintas, serão descontínuas na fronteira entre um elemento e o outro. Então, ao longo dessa linha aqui entre esses elementos 2 e 3, eu teria uma constante aqui e outra aqui. Então, será uma previsão de fluxo descontínua, coisa que está em desacordo, lógico, com a resposta física desse problema. Mas é o que você vai obter dessa aproximação. Tá? A gente pode adiantar que essa estimativa aqui, ela é, digamos, mais confiável, ela é mais próxima da realidade se você compara com a solução exata no centroide do elemento. Então, isso aqui termina sendo uma boa aproximação para o fluxo que ocorrerá realmente no centroide do elemento. Correto isso? Alguma dúvida? Vamos fazer aqui, justamente fazer um certo estudo inicial aqui, chamado estudo de convergência, definição de curvas de convergência. Como é que é ser feito? Bom, você tem um problema em que, nesse caso, a gente consegue uma solução
analítica, embora não fechada, é uma solução em série infinita, mas isso existe usando aquelas ferramentas de teoria de solução de equações diferenciais parciais, de algumas técnicas que, nesse caso, permite que você obtenha uma solução analítica. Então, está aqui a solução analítica para o campo de temperatura, e se você quiser o fluxo, é só derivar isso aqui em x e y e aplicar a lei de Fourier, você terá o fluxo, de forma analítica também. Okay? Então, como que você verifica a convergência? Isso é feito, por exemplo, se eu escolho um certo ponto aqui do problema. Então, por exemplo, se eu escolher o centro aqui, eu vou ter uma solução de temperatura exata e a temperatura aproximada. Eu posso fazer um gráfico aqui comparativo. Por exemplo, para a temperatura, essa curva vermelha suave, né? É o valor analítico aqui indo ao longo dessa linha aqui central, desde essa borda até o centro. Tá? Lembra, nesse nosso caso, essa largura total é 4, então nós vamos de 0 a 2 até aqui. Então, esse vermelho ele faz isso, inclusive tem a derivada nula aqui, essa aqui é a horizontal. E essa curva meio irregular aqui, que é linear por partes, é aquela que a gente obteve por elementos finitos usando isso que nós acabamos de calcular. Certo? Então, ela aproxima, digamos, razoavelmente bem essa solução exata. Agora, a gente pode fazer uma comparação também para a variável secundária, no caso o fluxo. Então aqui eu escolhi, eu acredito que o fluxo nesse ponto aqui, correto? Num certo ponto. Então eu tenho a solução exata que vai dar essa outra curva suave aqui, que não é uma reta, é uma curva, que vai ser obtida dessa maneira. E esse tabuleiro aqui de xadrez, isso aqui é o que se obteve por elementos finitos diretamente. Por exemplo, a partir do que nós tínhamos visto aqui. Por exemplo, ao longo desse elemento 2, nós obteríamos uma constante. Não, desculpe, não é num ponto. Aquela curva lá é ao longo dessa linha tracejada. Tá? Então, ao longo dessa linha tracejada, nessa cota 1,5, daqui até aqui, nós vamos obter esses degraus aqui, que são aquelas constantes. Então, daqui para cá, provavelmente está dentro de um certo elemento. Já no elemento vizinho, nós chegaríamos aqui. Então, elemento 9 daqui para cá é um valor. No elemento 10 aqui é outro valor. Então, seria esse valor, depois esse. Elemento 11 já passa para esse, elemento 12 aquele. Tá? Então, você vê que é bem ruim essa aproximação do fluxo. Isso é regra geral em elementos finitos. Nós tínhamos nos deparado já um pouco com isso no caso de barra, em que também as deformações e tensões eram bem ruins. Certo? E isso é uma regra também. Sempre as aproximações da variável primal, no caso aqui a temperatura, são sempre melhores do que da variável secundária. Isso em elementos finitos. Por quê? Porque aqui envolve uma derivação das funções de aproximação de elementos finitos. Então, se você já partia de uma função no elemento elementar que era linear, quando você derivou, você ficou com um polinômio mais pobre ainda, que é uma constante. Bom, isso aqui, esse tipo de curva você pode fazer ao longo de qualquer linha que você deseja, etc. Né?
Aqui tem uma visão, que é aquilo que vocês obtêm facilmente em programas comerciais, uma visão completa do panorama. Então, esse lado esquerdo aqui é para o quê? Bom, ambos os casos são para o fluxo, o QX. Tá? Então, existe, para variáveis secundárias, fluxo de calor ou deformação, uma componente de deformação ou uma componente de tensão, você pode representar esses resultados de duas formas, e cada um deles vai ter sua utilidade. Esse aqui é aquele resultado que você obtém pelo cálculo direto, usando a relação constitutiva, que nós acabamos de fazer. Você vai obter uma constante do QX nesse elemento, ou da constante ali, outra aqui, outra ali, etc. Você vai obtendo esse tabuleiro de xadrez aí. Certo? Então, você nota que os valores são descontínuos nas interfaces entre um elemento e outro. Isso é típico. Agora, o que se observou é que você consegue resultados mais precisos se você pega e faz algum tipo de procedimento. Existem vários. Esse aqui é o mais simples que tem, aquele que vocês vão encontrar no ANSYS, por exemplo, em que você pega esses 6 valores que tem aqui, ó, você vê que para esse nó global aqui, você tem 6 valores distintos de estimativa de fluxo, QX. Então você pega simplesmente e soma esses 6 valores, faz uma média, e usa essa média para representar como se fosse o fluxo QX nesse nó global. Aí você passa a ter um valor único para cada nó global. Tendo valor único, aí você pode usar esses valores com as funções de aproximação elementares, e aí você passa a ter uma representação contínua desse fluxo. Porque observa, eu tenho um valor aqui e outro aqui. Quando eu for calcular para esse elemento, eu vou usar as 3 funções de aproximação desse elemento. Só que a função de aproximação desse elemento é nula. Desse nó aqui, a função de aproximação desse nó, desse elemento, é nula nessa borda aqui do elemento. Então, por um ponto que esteja aqui na borda desse elemento, ele vai ser inteiramente descrito por essas 2 funções elementares aqui. Não vai ter nada a ver com essa função aqui. Quando eu estiver nesse elemento, ele também vai ser definido por essa temperatura, pelo fluxo desse nó e desse. E as funções de aproximação desse elemento associadas a esses 2 nós aqui. Nada a ver com a função daquele nó ali. Então, também se eu estiver num ponto aqui na borda, o valor de temperatura nesse ponto, aliás, de fluxo nesse ponto, vai ser definido apenas pelo fluxo desse nó e daquele. De tal maneira que, como a função de aproximação elementar desse elemento e desse são as mesmas, tem o mesmo valor, é valor unitário aqui e valor unitário ali, tanto para a função desse elemento quanto para a função daquele. Então, o que vai acontecer é o seguinte, se eu calcular a temperatura aqui infinitesimalmente próximo dessa borda, nesse elemento, ou nesse elemento, eu vou encontrar o mesmo valor. Porque ambos os resultados vão ser obtidos pelos mesmos 2 valores de fluxo nos 2 nós aqui dessa interface. Então eu passo a ter, se eu faço as médias nodais, eu posso representar uma aproximação contínua para esse fluxo QX. E se prova que essa aproximação aqui, ela é, exceto nos contornos, ela é bem melhor do que essa aqui, em termos de comparação com a solução exata. Certo? Agora, ambas as representações têm suas utilizações. Se eu quero valores mais confiáveis para fazer o projeto, o cálculo, etc., eu vou tirar daqui. Agora,
Se eu estiver interessado em ter uma ideia da qualidade da malha que eu estou usando, eu chutei essa malha aqui e isso dá um resultado. Mas para ter uma ideia, se isso aqui está razoavelmente refinada, essa malha, ou está muito grosseira, aí eu posso observar esse resultado aqui. Se a malha é muito grosseira, a diferença aqui é muito grande. A diferença na descontinuidade. Conforme você vai refinando a malha, a tendência é que os resultados todos, os elementos finitos, vão convergir para a solução exata. E a solução exata é contínua nesse tipo de problema. Então, se eu coloco uma malha e vejo que aqui que as diferenças na descontinuidade são razoavelmente pequenas, então eu vou poder dizer, olha, está aceitável essa malha, não tem uns degraus tão grandes assim. Com o refino, eu devo obter também ainda uns degraus, né? Mas os degraus vão ficar muito mais ao longo da resposta exata. Correto? Então eu tenho utilidade. É por isso que no programa comercial você tem as duas opções na hora que você vai representar os fluxos, as tensões, né? E sempre você vai ter duas opções. Ou essa representação aqui, que é diretamente como calculado elemento a elemento, individualmente, ou essa aqui após média nodal. Então isso aqui é a partir de valores nodais do fluxo. Vamos para outro tipo de análise de erros aqui, né? É chamado curva de convergência, taxa de convergência. Como é que se obtém isso? Construindo gráficos desse tipo, em que você tem um erro relativo. Erro relativo. Pode-se definir, por exemplo, um erro pontual, que nem esse aqui que eu estou colocando, que é o tipo de erro mais óbvio que tem. Mas, para o final da disciplina, a gente vai ver algumas medidas de erro diferentes. Mas aqui vamos pegar o mais intuitivo. Você quer verificar a convergência, por exemplo, do erro na temperatura num certo ponto, por exemplo, aqui no centro. Ou do fluxo QX num certo ponto, por exemplo, aqui na borda. Então, e se eu tenho uma solução analítica, eu posso usar a solução exata menos a aproximada, normalizado pela exata, por exemplo, e é da mesma forma aqui. Se você não tem uma solução exata, muitas vezes se usa uma solução de referência, que você obtém também numericamente, só que usando uma malha absurdamente refinada. Tá? O fato é que você vai ter como calcular esses erros aqui, certo? Então, aí você vai construir um gráfico desse, em que você tem num dos eixos o erro relativo, e no outro, por exemplo, o número de graus de liberdade do modelo. E aí você começa a rodar a construir malhas diferentes e obter resultados. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, essa malha aqui, eu crio um padrão de refino. Por exemplo, eu posso construir isso aqui, uma malha uniforme, com os elementos iguais. Então, é uma malha não distorcida, com elementos não distorcidos. E eu crio um padrão de que eu vou sempre subdividir isso aqui por 2. Aí eu chego numa outra malha que tem uma quantidade maior de graus de liberdade. Então, eu tenho aqui, por exemplo, 25. Eu estaria em algum ponto aqui, por exemplo, nessa posição aqui, 10, 20, 25. Ou então eu pego e divido aqui e vai dar não sei quanto. Aí eu vou tendo quantidades cada vez maiores de nós, né? O que acontece? Em cada malha eu vou ter um resultado de elementos finitos e um certo valor de erro relativo para a temperatura, um erro relativo para o fluxo, etc. Isso vai me dar um ponto nesse gráfico. Normalmente, para que as coisas fiquem mais visíveis e ver alguns padrões, você constrói em escala log-log, que nem está aqui. Então você vai construindo pontos e vai traçando. E você começa a ver um padrão. Bom, o primeiro padrão que tem é que quanto mais você refina,
via de regra, dentro de certas condições, o seu erro vai tender a diminuir. Isso é o que se quer de qualquer método numérico, né? Mas só que as coisas acontecem de maneira distintas. Essa queda no erro pode acontecer de maneira mais acelerada ou não. É o que se chama de taxa de convergência. Então, esse elemento que nós estamos tratando aqui, que é o elemento linear, ele vai produzir essas duas curvas pretas aqui. Então, para a temperatura nesse nó central, a gente segue essa curva, conforme você aumenta o número de nós, segue essa curva preta aqui, e o erro relativo no fluxo nesse ponto segue essa outra curva preta aqui. Qual é a diferença? Bom, ambas são descendentes. Significa que o erro relativo vai caindo. Só que cai em taxas diferentes. Aqui cai numa certa taxa, aqui cai numa taxa maior. O que significa taxa? Taxa significa... Bom, taxa é a inclinação disso aí, né? É a inclinação dessa reta ou dessa aqui. Geralmente você tem um processo assintótico. A partir de um certo refino, isso aqui, dentro de certas condições, ele vai tender praticamente a uma reta com uma inclinação constante. Mais ou menos como está a partir daqui ou a partir daqui. Isso aqui vai indo em direção a uma reta. E antes, para malhas grosseiras, isso aqui ainda faz uma certa curva. Então, o que significa você ter uma certa taxa? A taxa é o aspecto mais importante da formulação de elementos finitos. Tá? Existem dois aspectos. Quando a gente considera, por exemplo, essa curva aqui, o que acontece se eu passar de uma malha de 100 nós para 1000 nós? Então, eu passaria de um erro de, digamos, 5 vezes 10 a menos 3, talvez, estou chutando aqui, olhando aqui, talvez seja o 3 ou 4 a 10 a menos 3, né, de erro. Eu aumentando o número de nós, o erro cairia para 4 vezes 10 a menos 4. Quer dizer, o erro caiu 10 vezes quando eu mudei aqui a malha, quando eu refinei a malha dessa forma. Porém, o que acontece com o erro na temperatura? Eu passei de um erro praticamente de 10% a um erro de 5%. Então, não tive um ganho muito grande quando eu refinei a malha de 100 para 1000 elementos, para 1000 nós. Percebe? Aqui eu tive um erro modesto. Eu passei de 10% para 5% de erro. Aqui o erro já caiu a um décimo. Foi reduzido em 10 vezes aqui. Percebe a diferença? O que é a taxa, o poder da taxa de convergência. O que acontece se eu pegar essa malha e reduzir a metade do tamanho de cada elemento? Então eu aumento em 4 vezes o número de nós. Qual o ganho que eu vou ter disso? Esse ganho é definido pela taxa de convergência. Essa taxa ela é uma característica da formulação e tem aspectos também da sua malha, mas principalmente é uma característica da formulação. Por exemplo, esses elementos aqui vocês vejam que são elementos triangulares lineares. Esse que a gente acabou de construir ali. Agora, se eu usasse essa mesma malha, isto é, com o mesmo número de nós, então o número de grau de liberdade é o mesmo, porém eu usasse elementos quadrangulares com funções quadráticas. Tá? Se eu tivesse elementos aqui de 4 nós, só que com funções quadráticas. Desculpe, 4 nós não. Elementos quadrangulares com funções quadráticas. Então, via de regra, você vai ter 9 nós aqui em cada elemento. Mas o fato é que, na sua malha, vamos observar aqui, se eu tiver uma malha de 100 elementos,
desculpe, uma malha de 100 nós. Então, o que significa, gente, isso aqui? Qual a implicação dessa quantidade de grau de liberdade? Aqui onde está embutido o custo da sua análise, o tempo de processamento. Lembra que esse número de grau de liberdade aqui é o que vai definir o tamanho da sua matriz de rigidez. E o tamanho da matriz é o que define o número de operações no método de solução, no método de Gauss, por exemplo. E esse número de operações, o tempo do processamento de Gauss, ou de outro método qualquer de solução de sistema algébrico, esse é que define o tempo do processamento de elementos finitos ou de qualquer outro método de método numérico, genérico como esse. Tá? Então, o custo, o tempo de processamento está identificado aqui. Não importa se você estará usando o elemento linear, elemento quadrático, o elemento triangular, o elemento quadrangular. Isso não vai envolver, não vai importar no seu tempo. Quer dizer, definido um número de grau de liberdade aqui, não importa, esse número aqui vai definir o seu tempo de processamento, independentemente de qual foi o tipo de elemento. Porém, o erro que você vai obter, veja, o tempo de processamento vai ser amarrado aqui. Só que o erro que você vai obter vai depender das funções do tipo do elemento. Então, para essa malha aqui, com 1000 graus de liberdade, eu vou ter o mesmo tempo, quer eu use o elemento linear ou esse elemento quadrático. Só que o erro é diferente e a taxa de convergência é diferente. Então, por exemplo, o erro no elemento linear esse triangular seria aqui em torno de 3 vezes 10 a menos 4. Mas se eu tiver com o elemento quadrangular quadrático, o erro vai ser 2 vezes 10 a menos 5, quase um décimo o erro obtido, para o mesmo esforço computacional. Tá? Esse é o aspecto da relação entre o erro, que tem um erro menor. Agora, outra coisa, que também é até mais importante às vezes, é a taxa de convergência. Para o elemento triangular, eu tenho essa taxa de convergência que vocês estão olhando aqui de olho, mais ou menos. Está vendo aqui, né? Tem uma certa inclinação. Essa inclinação aqui é bem maior. E isso é regra também. Conforme você aumenta o grau das funções do polinômio do elemento, você tem um ganho na taxa de convergência, via de regra. Okay? Isso você tem que ter isso na mente de vocês. Você tem que ler esse texto de novo lá no livro, até que vocês tenham isso fresco na cabeça. Porque você escolher malhas e fazer modelos tem a ver em saber isso aí, ou em construir uma nova formulação. Você tem que ter ideia do que você vai esperar disso. Outra coisa, outro padrão que tem. Nós tínhamos dito que, para uma certa formulação, a variável primal sempre dá melhor precisão do que a variável dual. Lembram disso, né? O erro aqui é sempre maior do que o erro da temperatura. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, a taxa de convergência de elementos finitos da variável primal é sempre maior, via de regra, do que a taxa de convergência da variável dual. Tá? Então, sempre para o fluxo, ou para a deformação, ou para a tensão, sempre isso aí vai ter uma taxa inferior do que o que você obtém para a temperatura ou para o deslocamento do seu modelo de elementos finitos. Entendido essas duas coisas? São duas coisas. Uma é sobre a precisão e outra é sobre a taxa de convergência. Okay? E aí nós concluímos essa parte aqui de calor e tudo nesse ponto. Vocês têm uma série de exercícios propostos ali na lista, envolvendo programação, envolvendo reconstruir alguma coisa disso aqui, construir um programa desse para um número de blocos arbitrário. Significa basicamente fazer uma rotina para construir isso aqui automaticamente para uma malha regular
com número de blocos arbitrário aqui. E aí resolver e fazer curva de convergência, etc. Certo? Próxima aula, digamos, a gente começa com a parte que nos interessa mais diretamente aqui, que é a parte de elementos finitos para elasticidade. Então, essas ideias aqui serviram como introdução, por quê? Porque aqui nós temos um problema em que a incógnita é um escalar, é a temperatura. Nós vamos expandir tudo que nós vimos aqui para uma situação em que a incógnita é um campo vetorial, no caso, o campo de deslocamento, U, V e W. Então, isso vai ser expandido e vai ser feito vários outros detalhes que não foram feitos aqui, porque isso aqui era uma primeira vez, justamente para preparar para aquilo.